Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News ou pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje aqui no programa Em Destaque nós vamos falar sobre uma polêmica, a alienação parental. Sabe o que é a alienação parental? É quando o pai ou a mãe ou alguém da família tenta colocar a criança contra um dos lados. Mas a gente vai explicar melhor essa lei e também sobre uma vertente, um grupo de pessoas que está tentando aí modificar, revogar a existência de uma lei que protege as crianças. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa a advogada doutora Flávia Brandão. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Em Destaque. Obrigada, Fabiana. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Para a gente começar explicando, para quem está em casa, eu fiz uma introdução muito simples aqui no início do programa, mas o que é exatamente a alienação parental, doutora Flávia? A sua explicação foi simples, mas na verdade ela foi super direcionada. A alienação parental é exatamente o que você falou. São práticas de atos corriqueiros, repetidos, de uma pessoa, um dos genitores, o avô, a avó, tio, qualquer pessoa que tenha um mínimo de ascensão sobre criança e adolescente contra o outro, que o desqualifique, que o desmoralize, que coloque a figura da outra família, do outro familiar, do outro genitor, numa condição de vulnerabilidade a ponto de repetidas vezes a criança ou adolescente acabar por acreditar que aquilo que lhe é dito é uma verdade absoluta, até o ponto de não querer mais conviver com o outro familiar. Ou seja, explicando de forma, como a senhora falou, por exemplo, os pais brigaram, separaram, terminaram o casamento e tem uma criança ali, fruto dessa união. Aí, vamos fazer uma suposição que o pai está colocando o filho contra a mãe, inventando coisas, às vezes, ou não, contra a mãe, fazendo com que a criança não queira mais, por exemplo, ir para a casa da mãe. É basicamente isso, ou vice-versa, a gente está dando um exemplo. É basicamente isso. É repetidas vezes. Por exemplo, a sua mãe, vou dar o seu exemplo. Claro. E eu acho ótimo você ter falado pai e mãe, porque essa questão de gênero, de que sempre a mulher, ou a grande maioria das vezes a mulher é alienadora, isso tem enfraquecido. Porque não é verdade. A alienação ela pode ser praticada por qualquer gênero. Então, por exemplo, a sua mãe não coloca na sua mala roupas para que você fique bem na casa do papai. Tá vendo a sua roupa? Na próxima convivência, tá vendo a sua roupa? A sua mãe não gosta de você. A sua mãe não quer te ver bonito. A sua mãe, se puder, deixa você igual um esmulambado. E isso até a criança ou adolescente acreditar. E aí começa a olhar a mãe como aquela pessoa que o coloca numa posição ruim, então não quero mais estar ou conviver com a mãe, no caso do seu exemplo. Sim, isso é muito sério que a gente está falando, É algo que acontece, eu acho que é mais comum do que a gente possa imaginar. A doutora Flávia vai falar sobre isso, porque existe até aquela máxima do nazismo, Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E a implantação da falsa memória. Dessa falsa memória, Ou seja, fazer a criança acreditar naquela questão, que muitas vezes não é verdade, Pode até ser, a gente está falando, não está defendendo um lado nem outro, pode até que seja verdade, mas eu acho também que a maneira de resolver não seria levar isso para a criança, porque você acaba criando um trauma na criança também, não é? É o grande problema e é onde deságua o abuso. Porque, na verdade, a gente está dando um exemplo que parece bobagem, mas quando repetidas vezes, isso se torna um abuso emocional, um abuso psicológico. E é onde deságua em problemas reais da criança e do adolescente. Ela se torna um ser com sintomas. Comer demais, uma criança que chora demais, extremamente agressiva, uma criança que pode dar sinais de introspecção absurda, crianças que tentam contra a própria vida, não é incomum, não é coisa comum, mas temos vários casos de crianças que não suportam
suportam essa pressão emocional que vivem e tentam contra a própria vida. Então, o desaguar são pessoas no futuro totalmente desequilibradas emocionalmente. Pois é, até no início do programa, eu apresentei a doutora Flávia, eu não disse que ela também preside, né, o Instituto Brasileiro de Direitos das Famílias, né? Aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, que exatamente trata desse assunto também muito, né? Entre outros assuntos. Esse é um assunto muito, eu digo, muito em evidência, muito comum, infelizmente, como nós falamos no início do programa, porque a gente está falando aqui, atinge diretamente a criança. A criança, ela é vítima, além da separação né, física dos pais, que já gera um trauma nessa criança. A gente está falando de um trauma que depois vai ser levado para o resto da vida, como a doutora Flávia acabou de exemplificar, na verdade. Doutora Flávia, esse tipo de comportamento piorou durante a pandemia? Na verdade, ele se revelou um pouco mais, porque as crianças passaram a conviver mais com um dos genitores. E aquele que já tinha o traço de alienação, realmente se tornou mais evidente. E de várias formas. Doutora Flávia, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa em destaque, hoje falando sobre alienação parental. A nossa convidada, a advogada, a doutora Flávia Brandão, ela preside o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias aqui no Espírito Santo, e a gente está explicando esse caso, né, essa situação da alienação, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a lei que protege as crianças desse tipo de comportamento e também sobre essa discussão, né, que tenta aí talvez revogar essa lei. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a advogada Flávia Brandão, ela que preside o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias aqui no Espírito Santo. O assunto de hoje do programa é alienação parental. Como a gente disse no bloco anterior, né, quando um dos lados, aí, o pai ou a mãe, os genitores, tentam colocar a criança um contra o outro, isso acaba gerando traumas, às vezes até irreversíveis, né, para o resto da vida da criança. Isso. É um assunto muito sério. Doutora Flávia, existe uma lei hoje que protege a criança nesse tipo de coisa, nesse tipo de alienação, não é? Sim, a lei da alienação parental, nós já estamos com alguns anos da lei, e essa lei, como mal interpretada, ela trouxe uma popularização equivocada para o termo alienação. Você pode reparar, Fabrício, que tudo hoje é alienação parental. Um desgostou do comportamento, da atitude, da fala, do jeito do outro, virou alienação. E, na verdade, não é isso. A lei, ela não trouxe como forma de popularizar atos, porque não é isso. A lei, ela veio para proteger a criança de atos danosos ao seu psicológico e à sua moral. Então, assim, nesse mês que tanto estamos falando de abuso contra a criança, falar da lei, ela é muito importante, porque ela é, sim, uma forma de coibir o abuso moral e psicológico. Porque muito se fala que a lei é para o abusador. Abusador físico. Tem processo criminal, tem lei criminal, mas o abuso psicológico, esse de implantação de falsas memórias, cotidianamente, repetidas vezes, ele também é muito danoso. Então, por favor, não vamos popularizar o que não é popular, porque a alienação parental existe desde que o mundo é mundo. A lei só veio colocar um olhar para o que é exatamente. E não briga de pai e mãe, briga de família. Isso não é alienação parental. Uma mãe ou um pai extremamente cuidadoso, zeloso, que chega ao limite, ao extremo do cuidado. O menino não pode botar pé no chão, menino não pode andar descalço, menino não pode brincar na areia. E se o outro faz, reclama, isso não é alienação parental. Isso é excesso de cuidado. Então vamos ter cuidado para não popularizar. Com certeza. Agora, talvez esse excesso, né, essa interpretação errada, ou talvez querendo usar a lei, essa lei para
atingir o outro, né, e às vezes não tem uma alienação parental, como a doutora Flávia acabou de explicar, acabou também gerando aí uma discussão para revogar essa lei, não é? Sim. E ela começa na discussão de gênero. É um grupo de mulheres, elas estão reunidas, muito bem articuladas, trazendo para o popular, através de rede social, falsas notícias sobre a lei. Ela não foi criada contra mulheres. A lei veio para proteger crianças contra abuso, seja de quem for. Então, quando ouvir a mãe perdeu a guarda de uma criança porque denunciou o pai. Olha, porque ninguém perde guarda. Nem pai, nem mãe perde guarda assim. Não é, tem um processo, tem um procedimento próprio. A lei, ela detalha fases. E ela é efetivamente uma lei muito boa, mesmo. Precisa de aprimoramento? Precisa. Ela só não precisa da discussão da sua revogação. De jeito nenhum. Ela tem que ser mantida em prol da criança. Ou seja, talvez seria uma perda aí para as crianças, né, que passam por isso. Revogar essa lei seria um prejuízo para as crianças. E me diga, não tendo a lei, as crianças deixarão de ser protegidas? Não vão deixar. Não vão deixar. A lei simplesmente bota um olhar aprimorado para um fato. Mas com lei ou sem lei, as crianças serão protegidas. Exatamente. Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito à advogada doutora Flávia Brandão, ela que preside o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias aqui no Espírito Santo, hoje trazendo para a gente, né, trazendo luz para esse tema tão importante que é a alienação parental, essa lei que existe, né, para proteger, aliás, as crianças, e também essa discussão que existe também para tentar revogar essa legislação, essa lei, enfim, que seria, como a gente falou, que um prejuízo, um atraso, especialmente aí para as crianças, que são as maiores vítimas desse tipo de comportamento, né? Doutora Flávia, foi um prazer, muito obrigado, viu? Eu quem agradeço poder passar um pouco do que é verdadeiramente a lei e quem é o protegido. Isso que é o mais importante. É isso. Obrigado mais uma vez. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a doutora Flávia Brandão, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá!